Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Carlos Ceia, vocês podem me chamar de Carlos, vocês podem me chamar de Ceia, do que vocês preferirem. E eu vou ser o terceiro professor de Química que vai estar trabalhando aqui com vocês, beleza? Eu peguei uma foto séria aqui minha e uma foto mais de zoeira pra representar quem eu sou. Aí fica aqui a critério de vocês verem qual que é a foto zoeira e qual que é a foto séria, beleza? Bom, vamos começar a nossa aulinha aqui. A gente vai resumir os tópicos para vocês. Esses são os tópicos que a gente vai ver hoje. Então, primeiro a gente vai ver quais que são as diferenças entre fenômenos químicos e fenômenos físicos. Depois a gente vai estudar quais que são as substâncias puras e os tipos, e quais que são as misturas também, e os tipos delas, né? E por último a gente vai estudar como é que separa essas misturas, conteúdo que o Enem gosta de cobrar bastante, tá bom? Vamos começar aqui com a diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Vamos começar estudando os fenômenos físicos. Os fenômenos físicos são aqueles que não alteram a natureza da matéria. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem a água, por exemplo, que a gente vai colocar água no freezer, a gente está transformando aquela água que está no estado líquido no estado sólido, certo? Só que a gente não está mudando o fato de que aquela água ainda é a mesma água, com as mesmas propriedades que a água que a gente tinha colocado no freezer, certo? A gente está apenas mudando o estado de agregação da matéria, né? Então, ou seja, a água continua sendo a mesma. Então é isso que é um fenômeno físico, certo? Como, por exemplo, essas mudanças de estado físico da matéria. Todas essas mudanças, você muda, né, o estado de agregação da matéria, mas você não muda o fato de que aquela água, por exemplo, continua sendo água. Então isso que é um fenômeno físico, certo? Um fenômeno químico não. Ele já envolve alteração da natureza da matéria. Então a matéria não é mais a mesma quando ela passa por um fenômeno químico, certo? E quais que são as evidências, os sinais quando acontece um fenômeno químico? São eles a liberação de calor ou de luz, certo? Então, por exemplo, quando se faz uma fogueira, né, acontece a reação de combustão, acontece a liberação de calor e de luz, né? Então é uma reação química. A formação de gás ou de efervescência, a formação de sólido, né, a precipitação de um material ou a mudança de cor. Então, por exemplo, temos vários exemplos aqui de reações químicas, como a fotossíntese, o amadurecimento de uma banana, a produção da brejinha, né, a sagrada, certo? A fabricação de pães e a ferrugem, não o cantor, mas a ferrugem aqui do prego, enfim, certo? Para exercitar, então, eu vou trazer esse exercício aqui para resolver com vocês, tá bom? Então ele diz o seguinte: em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? 1. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Então ele está falando do reflexo da luz, certo? O reflexo da luz é uma matéria que a gente até estuda em física, né? Em óptica. Mas não envolve nenhuma alteração do estado da matéria, né? Da matéria em si. Então, não é um fenômeno químico. A chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. Ele está falando da chama. Conforme eu falei para vocês, a chama ocorre a reação de combustão, certo? E acontece, né, então, a liberação de calor e de luz. Então é uma reação química que está acontecendo de fato. O item 2 é uma transformação química. Item 3. Desolado, observava o gelo, derretendo em seu copo e ironicamente comparava-o ao seu coração. Ele está falando então do derretimento de gelo. E conforme eu falei para vocês antes também, o derretimento é só mudança de estado físico, mas você não muda de fato as propriedades essenciais do material, né? Ele continua sendo gelo, continua sendo água. Então, não é uma transformação química. E por último, 4. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. E eu falei para vocês que a ferrugem era um tipo de transformação química, né? A relação com oxigênio e tudo mais. Então, a alternativa certa aqui é a alternativa D, de dado, 2 e 4, tá bom? Então, vamos partir para o próximo tópico, que é substâncias puras. Bom, qual que é a característica das substâncias puras? Elas são formadas por uma única substância. Então, por exemplo, a água destilada, o ferro puro, o gás oxigênio ou o diamante são exemplos que a gente pode dar de substância pura, tá? E, bom, vamos estudar agora esse diagrama de mudança de estado físico, ou também chamado de gráfico ou curva de aquecimento, que o vestibular gosta de cobrar esses gráficos. Como é que funciona? A gente tem num eixo a temperatura e no outro eixo o tempo, e a gente vai estudar um determinado material.
que nesse caso aqui é a água, tá bom? Então a gente vai analisar os diferentes estados físicos da água. Observa aqui que eu circulei aqui em vermelho a transição, né, do estado de gelo para a água em si, no estado líquido, e da água do estado líquido para o vapor, que é a ebulição, né? Conforme vocês viram na aula da Maria anteriormente. E qual que é uma característica especial quando se trata de substâncias puras? Ó, você pode notar que nessas transições, o ponto de fusão ou ponto de ebulição, eles se mantêm fixos, repara. Ele sempre fica aqui no 0 graus Celsius, indo do gelo para a água, e aqui também, ó, indo da água para o vapor, ele fica sempre no 100 graus Celsius. Ou seja, eles são mantidos fixos, beleza? E agora a gente vai ver quais que são os dois tipos de substâncias puras principais. O primeiro deles é a substância pura simples. A substância pura simples ela é composta de somente um tipo de átomo, como por exemplo aqui o gás hidrogênio, né, H2, ou o gás oxigênio, O2, certo? E a substância composta, ela é composta, como o nome já diz, por mais de um tipo de átomo, como por exemplo a amônia, né, o NH3, ou a água, que tem a forma molecular de H2O, tá? Um macetinho para lembrar disso é que é o seguinte, as substâncias simples elas são formadas somente de um tipo de átomo, né, de um elemento químico. Então, em termos práticos, ela vai ter somente uma letrinha aqui, ó, certo? Então, H2, só tem uma letra, né, o H. No O2 também, só tem o oxigênio, o O. Já na substância composta, como ele tem mais de um tipo de átomo, né, de um elemento químico, eles vão ter mais de uma letrinha. Então, por exemplo, o NH3 tem duas letrinhas, o H2O também. Então dá pra ver assim, só pela fórmula, se é uma substância química pura, simples ou composta. Beleza? E agora a gente vai ver o outro lado da moeda, que são as misturas. Então qual que é a diferença entre as substâncias puras, que a gente acabou de ver, e as misturas, que a gente vai ver agora? Bom, vamos descobrir isso. Bom, as misturas, eles são formados por mais de uma substância. Então eu deixei o M em vermelho aqui, porque então lembra que misturas, M, são mais de uma substância. Tudo com M, mais de uma substância, tá bom? Em termos práticos, então, por exemplo, temos a água da torneira, ou o aço, né, que é uma liga de ferro com carbono. O ar também, né, é uma composição de vários gases, né, incluindo oxigênio. Enfim, isso são misturas, tá bom? Observando aqui o diagrama de mudança de estado físico. Qual que é a diferença que a gente pode ver comparado com a substância pura? Repara agora que, ó, a transição entre os estados físicos, por exemplo, aqui eu estou partindo do gelo, né? Do gelo indo para água líquida. Você vê, ó, que aqui não é mais constante, né? Agora, o ponto de fusão, ele está variando conforme o tempo, a temperatura, certo? Assim como do estado líquido para o estado do vapor, do gasoso. Você pode ver aqui que essa transição, ó, acontece conforme a mudança de tempo, né? Acontece também uma mudança de temperatura. Então ele não é mais fixo, né? O ponto de ebulição nem a de fusão, eles variam conforme o tempo, tá bom? Ele não é mais uma retinha horizontal totalmente aqui, conforme a gente viu na substância pura, tá bom? Então se vocês olharem esse gráfico e olharem um gráfico que muda isso aqui, você tem que automaticamente identificar que se trata de uma mistura, beleza? E quais que são os dois tipos principais de misturas que existem? São as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas, elas são compostas de somente uma fase, tá bom? Como, por exemplo, a água e o sal, o ar, a água de torneira que vocês bebem, a gasolina, enfim. E qual que é o critério, né, para isso? A gente classificar como uma fase. Por exemplo, a gente olha para a gasolina, por exemplo, a olho nu mesmo, assim, e a gente vê que não tem, parece que só tem uma coisa lá, né? Só tem uma substância. Só que não, na verdade é uma mistura. Gasolina são vários hidrocarbonetos juntos, né? Mas olhando macroscopicamente, né, olho nu, parece que só tem uma fase. Parece que só tem gasolina, só um líquido, né? Então por isso que é uma mistura homogênea, certo? Uma mistura heterogênea, por sua vez, tem mais de uma fase, né? Então, por exemplo, quando você faz uma torre de líquidos com diferentes densidades, você consegue ver que tem várias fases, né, nessa mistura. Então é uma mistura heterogênea de fato, ok? A mistura heterogênea tem mais de uma fase e conforme o número de fases ela pode ser classificada de uma forma. Então, por exemplo, se essa mistura heterogênea tem duas fases, ela é chamada de mistura bifásica. Se a mistura tem três, trifásica e assim por diante. 4 fases tetrafásica e mais de 4 fases é chamado de polifásico.
Beleza? Alguns exemplos que a gente pode citar de misturas heterogêneas são, por exemplo, o leite, né? Que se você olhar olho nu também parece que só tem uma fase, né? Mas se você olhar no microscópio, você vai ver que na verdade é uma mistura de várias outras substâncias, né? Tipo a nata, a gordura. Então na verdade é uma mistura heterogênea, tá bom? Assim como o sangue também. O sangue você olha a princípio, só tem, né? Aquele líquido vermelho, mas se você olhar um pouco melhor, na verdade tem outras substâncias que a tornam então uma mistura heterogênea, tá bom? Com mais de uma fase. Bom, então para exercitar, vamos fazer aqui um exercício sobre substâncias puras e misturas. O bronze utilizado para a fabricação de medalhas olímpicas, dadas aos terceiros colocados de cada competição, o gelo seco, CO2 usado para a produção de fumaça artificial, e o diamante, usado em muitas joias preciosas, são respectivamente exemplos de... Então vamos lá, o bronze. O bronze, ele na verdade é uma liga metálica composta de cobre e estanho, tá bom? Então você repara que ele já não pode ser uma substância pura, né? Porque já tem o elemento químico cobre e o elemento químico estanho envolvidos na sua composição. Então a gente já elimina todas as alternativas que incluem substância composta ou substância simples, tá bom? Então só pode ser o item A ou o item B. O gelo seco, ele é basicamente CO2, né? Um estado sólido que sofre a sublimação, certo? Mas você repara que então ele pode ser representado por uma fórmula química, que é o CO2, então ele só tem CO2 basicamente. Então ele não é uma mistura, ele é uma substância. E é uma substância com duas letrinhas, né? Que tem o carbono e o oxigênio. Ele é composto por dois elementos químicos diferentes. Então é uma substância composta, tá bom? Então a gente pode ver que é a letra B, mas só para fins didáticos vamos analisar a nossa última alternativa, que é o diamante, certo? O diamante, na verdade, ele é um estado de agregação do átomo de carbono, tá bom? Então o carbono ele se organiza de uma certa forma que forma o diamante. Mas é basicamente só carbono. Então ele pode ser representado basicamente pela letra C. E isso é uma substância simples, certo? Porque só tem um elemento químico, o carbono. Então o diamante se trata, na verdade, de uma substância simples. Então a alternativa certa, como a gente já tinha visto, é a alternativa B. De boa, galera. Bora passar nessa coisa aí chamada vestibular. Beleza? Então vamos lá agora ver só uma observaçãozinha de misturas. As misturas elas podem ser de dois tipos. Eutéticas ou azeotrópicas. Mas calma aí, não assusta com esses nomes não. As eutéticas, eles têm a característica de terem o ponto de fusão só constante, certo? Então lembra, se fosse uma mistura normal, o que aconteceria nesse diagrama? Tanto o ponto de fusão quanto o de ebulição, eles estariam variando a temperatura conforme o passar do tempo, certo? Nessa transição do estado físico. Mas, ao se tratar de uma mistura eutética, você pode reparar que a parte de cima aqui, né, o ponto de ebulição, ele continua variando com uma mistura normal, mas essa parte aqui de baixo, o ponto de fusão, ele permanece constante, que nem uma substância pura, certo? Então ele é um híbrido entre substância pura e mistura, tá bom? Assim como uma mistura azeotrópica, então, tem um raciocínio parecido. Só que agora quem vai ser constante é o ponto de ebulição, certo? É esse carinha aqui em cima, tá bom? E agora o ponto de fusão se comporta como se fosse uma mistura, tá bom? Um macetinho bem michuruquinha para lembrar disso é o seguinte. Eutética começa com E, certo? E de embaixo, tá bom? E quem fica embaixo? É o ponto de fusão. Então, o ponto de fusão, que é o constante em uma mistura eutética. Já numa mistura azeotrópica, começa com A. Lembra de acima. Então, quem que fica acima aqui? É o ponto de ebulição, certo? Então, é o ponto de ebulição que é constante numa mistura azeotrópica. E aí, gostou? Então, fica comigo até o final, que vai ter mais dicas legais para vocês pro vestibular, beleza? Bom, por último, então, a gente vê as misturas, certo? Existem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Mas mais importante do que saber só quais são as misturas, a gente vai saber como que separa essas misturas, certo? Que é muito importante para inúmeros processos industriais, como as cervejarias, como a produção de queijos, iogurtes, enfim, e muitos processos que a gente usa na vida e na indústria também, no trabalho, tá bom? Então vamos começar analisando aqui. A gente vai primeiro ver quais que são os métodos de separação de misturas heterogêneas, tá bom? E são basicamente 3 tipos de separação. Pode acontecer uma separação de uma mistura heterogênea entre dois sólidos, entre o sólido e um líquido e entre dois líquidos,
tá bom? Então vamos começar aqui com uma mistura heterogênea entre dois sólidos. Bom, qual que é o fundamento para separar dois sólidos em uma mistura heterogênea? É levar em conta uma diferença no tamanho, na densidade, ou na forma, na cor, ou nas propriedades em geral, entre os dois componentes da mistura, certo? Então, o primeiro processo que a gente vai estudar é a catação, que é um processo, é um nome bonitinho, né, que a gente dá, para na verdade só quando, por exemplo, você está no prato ali comendo e você quer separar o seu arroz e feijão da sua salada, porque você não gosta de comer salada junto, né? Então você pega lá, cata as folhinhas de salada e vai tirando assim, ó. A catação é isso, né? É você realmente catar um componente e tirando na mão mesmo. É um processo bem arcaico. Então, como por exemplo, a gente vai separar os grãos de feijão, também é um processo de catação. Ok? O segundo processo que a gente vai ver é a peneiração. Então, eu não sei se vocês costumam cozinhar, mas quando a gente vai, por exemplo, fazer um prato mais fino, a gente coloca farinha na peneira, né? E por que a gente faz isso? Porque a gente quer separar as partículas de farinha mais grossas das mais finas. Então é isso que faz a peneiração. Ele separa as partículas que são maiores das partículas que são menores, certo? Então as partículas maiores elas ficam retidas na peneira e as menores elas passam por baixo da peneira, certo? Então um exemplo disso também é a separação entre areia e cascalho, tá bom? Então, peneiração envolve o uso, como o próprio nome já diz, de uma peneira, certo? Enfim. Bom, agora temos a ventilação, que é parecido com a peneiração. Só que a diferença é que essa peneira ela está auxiliada também com uma passagem de corrente de ar. Então ele aproveita esse fluxo de ar para fazer a separação. Como por exemplo, podemos ver essa senhorinha aqui separando os cereais das cascas, certo? Então esse é o processo de ventilação. Temos também o processo de flotação. Flotação lembra que é parecido com flutuar, né? Então, qual que é a ideia? É uma separação que é baseada na diferença de densidade entre esses dois componentes. Então, por exemplo, eu quero separar areia de serragem. Serragem é a raspinha de madeira, sabe? Quando você está cortando madeira e sai uns fiapinhos assim. Então, essa é a serragem. Imagine que você quer separar esses dois carinhas. Qual que é a ideia? Você tem esses dois carinhas aqui, representados aqui na esquerda, e você coloca água nessa mistura, de tal forma que acontece o seguinte: a areia e a serragem têm densidades diferentes. A areia ela é mais densa que a serragem. E ao você colocar a água, que tem uma densidade intermediária entre esses dois carinhas, vai acontecer que a areia vai ficar por baixo, porque ela é mais densa, certo? E a serragem vai ficar por cima, porque ela é menos densa que a água. Então vai acontecer a separação entre a serragem e a areia, em virtude dessa diferença de densidade. Beleza? Então é isso que se trata a flotação, tá bom? Partindo agora para o próximo processo de separação, temos a levigação. Esse processo é um processo um pouco mais específico, mas é tranquilo de se entender. Ele é parecido com a ventilação, porque tem uma espécie de peneira, né? E também envolve uma passagem de corrente. Só que agora não é mais de ar como na ventilação. É uma corrente de água, certo? É um processo muito comum que os garimpeiros usam, né? Para separar o ouro da areia. Na peneira fica retida o ouro que a gente quer e a areia acaba passando pela nossa peneira seletiva. Porque nessa peneira existe o mercúrio, né? Que é um metal líquido que serve para juntar o ouro em um estado chamado de amálgama, e ele também serve para aumentar a densidade do ouro. Então o ouro ele fica mais pesado, o que fica mais fácil para ele ficar retido na peneira, tá bom? Então essa é a levigação. E agora temos também a separação magnética. O nome já diz, eu já até coloquei em vermelho aqui para vocês, magnética. Então é fácil, ele se baseia no magnetismo. Como é que funciona? Você precisa de um ímã e você tem, por exemplo, uma mistura de ferro e enxofre, certo? O ferro ele vai ser atraído pelo ímã, enquanto que o enxofre não. Então se você tacar lá o ímã, o que vai acontecer? Só o ferro vai vir para o ímã e o enxofre vai ficar lá. Então você vai separar o ferro daquele enxofre, certo? Então você precisa, para fazer separação magnética, de um ímã e de uma coisa que pode sofrer atração por esse ímã, né? Ou repulsão. De alguma coisa que interaja com esse ímã. Então também é um método bem específico, tá bom? E por último, para separar o sólido heterogêneo, temos a dissolução fracionada. Aqui a gente quer separar, por exemplo, o sal da areia. Então, como é que a gente trabalha? A gente adiciona um líquido capaz de dissolver somente um dos sólidos constituintes da mistura. Então, nesse caso, por exemplo, a gente adiciona a água. Por quê? Porque a água ela vai conseguir dissolver o sal, mas ela não vai conseguir dissolver a areia.
Então, ao adicionar a água nessa mistura, a água então ela vai dissolver o sal, formando uma solução de água e sal, e embaixo vai ficar a areia, certo? Bom, agora a gente precisa separar a água da areia. Então a gente realiza a filtração, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, no próximo processo. E a gente separou então aqui a areia da solução de água e sal. E aí depois a gente realiza então uma ebulição ou uma evaporação para separar a água do sal. Então a dissolução fracionada é isso, é você usa a diferença de solubilidade entre esses dois sólidos para separar eles. Você consegue separar esses dois componentes, tá bom? Bom, agora vamos para uma solução sólido líquido heterogêneo. Vamos aqui levar em consideração, por exemplo, a água e a areia, tá? Como exemplo de uma mistura heterogênea sólido líquido. Os principais processos aqui, que é importante lembrar, são dois: a filtração e a decantação, ok? Então, se você não entendeu nada até agora, foca aqui na filtração e na decantação, que são bem importantes, tá? A filtração, ela pode ser simples, né? Que é, na verdade, só a utilização de um filtro. Então, você joga no filtro, a água vai passar pelo filtro e a areia vai ficar retida no filtro, porque o filtro, ele não permite a passagem da areia, né? Bom, a gente dá um nome bonitinho técnico para a areia e para a água nessas condições. A areia, como ela vai ficar retida no filtro, ele é chamado de resíduo, tá bom? Resíduo sólido. E a parte que passa do filtro, que vai para baixo, que no nosso caso é a água, é popularmente chamada de filtrado, tá bom? Então, se vocês verem esse nome, não se assustem, porque vocês já sabem o que significa. A filtração, essa que a gente falou, é a simples. Ela acontece de uma forma um pouco mais demorada, mas a gente pode acelerar esse processo aí. A gente pode colocar um vácuo. Então, a gente chama de filtração a vácuo, que é nada mais nada menos do que uma filtração acelerada, tá? O outro processo importante para a gente saber é a decantação, tá bom? A decantação é muito simples. Esse processo também deveria ser chamado, inclusive, de espera. Por quê? Porque é só... Você tem uma água e a areia, certo? Para você separar a água da areia, se você joga areia, mistura, se você esperar um tempo, a areia, pela diferença de densidade, ela vai se depositar no fundo, né, do recipiente da mistura. Então você já vai ter separado eles, graças a essa diferença de densidade, se você esperar um pouquinho. E é só isso que é a decantação, certo? E agora só uma observação aqui na decantação, que existe uma forma de acelerar essa decantação, que é chamada de centrifugação. Então a ideia é realmente girar bem rápido a nossa mistura, e girando muito rápido, o que vai acontecer? A areia ela vai ficar depositada no fundo mais rapidamente. Então a gente vai acelerar esse processo da decantação, girando ele bem rápido, beleza? É isso que é a centrifugação. É um processo bem comum, né, nos laboratórios e em vários processos industriais, tá bom? Porque não dá para ficar esperando, né, o negócio decantar, porque demora bastante. Tá, agora outras duas separações sólido-líquido heterogêneas são a floculação, que o princípio é o seguinte: é a adição de agentes coagulantes para a formação de flóculos. Então, imagine que temos umas impurezas aqui, isso é bastante usado no tratamento de água. Então, aquela água ali está contaminada, está poluída, e a gente quer retirar as impurezas. Uma das etapas é justamente a floculação. Vocês podem encontrar por aí também como coagulação, tá bom? Então, você adiciona esse coagulante, esse agente floculante, e esse agente coagulante, ele vai agir como uma espécie de rede que vai capturar essas impurezas e vai formar junto com elas precipitados, né? Que é um blocão assim de sólido. Então ele vai pegar essas impurezinhas e vai juntar com ele e vai ficar uma mistura de coagulante com partículas de impureza. E esses coagulantes, então, eles vão ser mais pesados que a água e vão se depositar no fundo depois, acontecendo a separação, tá bom? E também temos outros processos também, que é a sifonação. Conforme o nome já diz, sifonação. Sifão, certo? Então ele envolve a ação de um sifão e você pode separar uma água e areia com esse processo de sifonação, que tem como base o princípio da diferença de pressão, certo? Então é um outro processo de separação de sólido líquido. Bom, agora vamos para o terceiro processo de separação de misturas heterogêneas, que é a separação líquido-líquido. Temos aqui a decantação também, certo? Então a decantação pode ser tanto para sólido líquido quanto para líquido líquido. A decantação aqui, então, ela acontece através de uma ferramenta bem especial,
que é chamada de funil de decantação. A ideia é bem simples. Imagina que você tem aqui, por exemplo, uma mistura heterogênea de água e óleo, e você quer separar os dois, certo? Você consegue ver bem distintamente qual que é a fase, onde que separa a água e o óleo, certo? Onde que está a camada que separa os dois. Então você joga os dois nesse funil de decantação, você abre essa torneira até que toda a água, que é mais densa, que vai estar embaixo, caia pro becker, até que toda a água caia e você chega bem no limite da camada entre os dois, né? Então na hora que chegar na parte do óleo, você fecha a torneira. Porque aí o óleo ele vai ficar retido no funil de decantação, enquanto que a água vai ficar na parte inferior, no becker que você está coletando, certo? Então é uma separação bem, digamos assim, dependente de um aspecto visual mesmo, né? E temos também a sifonação, que também funciona para uma mistura líquido-líquido, tá bom? Então agora vamos falar das misturas homogêneas. As misturas homogêneas, elas podem ser tanto sólido-líquido como líquido-líquido, as que a gente vai estudar aqui para propósito de vestibular. E quando falou em mistura homogênea, o principal tipo de separação que existe é a destilação. Então eu quero que você saia aqui manjando de filtração, decantação e destilação. São os três mais importantes de longe. E qual que é o princípio de qualquer destilação? Ela se baseia na diferença de ponto de ebulição entre os componentes que você quer separar, tá bom? Então vamos entender melhor aqui nos próximos slides. Então vamos primeiro ver uma mistura sólido-líquido homogêneo. Para separar um sólido de um líquido, e esse sólido ele consegue se dissolver nesse líquido, como por exemplo água e sal, a gente pode usar uma destilação simples. E como é que funciona a destilação simples? A gente tem aqui, nesse balão de vidro, uma solução de água com sal, certo? E esse sal está dissolvido na água, então ele forma uma mistura homogênea. Bom, a gente vai esquentar essa solução e o que vai acontecer? O ponto de ebulição da água é em torno de 100 graus Celsius, enquanto que o do sal é em torno de 800 graus Celsius, ou seja, é muito maior, certo? Como tem essa diferença absurda, né, no ponto de ebulição, quem que vai ebulir primeiro aqui, a água ou o sal? Bom, é bem claro que quem vai ebulir primeiro é a água, né, porque o ponto de ebulição dela é menor. Chegou ali próximo dos 100 graus Celsius, a água vai evaporar, vai ebulir, e o sal não, o sal vai ficar lá, porque ainda não chegou na temperatura de ebulição dele, certo? Então, a água ele vai correr por aqui, certo? Ele vai subir aqui e vai em seguida entrar aqui no condensador, certo? Então a água virou vapor e depois ela entra nesse condensador para voltar a ser um estado líquido e vai descendo, descendo aqui até ser captada então por esse Erlenmeyer aqui, tá bom? Então você consegue a água em estado líquido aqui, separada do sal aqui. E esse processo de separação então vai acontecendo até que toda a água aqui dentro passe pelo processo de ebulição e vire vapor. Então vai sobrar aqui no final só um salzinho residual, que a gente também chama de resíduos, e a água aqui, que a gente chama de destilado, certo? E vamos ver uma diferença então entre um sólido líquido homogêneo e um líquido líquido homogêneo, né? Para um líquido líquido homogêneo, a gente tem que usar a destilação fracionada. Por quê? Porque para um líquido líquido, normalmente a diferença de ponto de ebulição entre os componentes da mistura não é tão elevada assim como comparado a uma mistura sólido-líquido homogênea, certo? Então, por exemplo, aqui a gente quer separar a água do álcool. A água tem ponto de ebulição 100 graus Celsius. Já o álcool é o ponto de ebulição 78,4. Então você vê que não está tão distante o ponto de ebulição, né? Então não tem como realizar uma destilação simples. Ela tem que ser fracionada. E qual que é a diferença de uma simples e de uma fracionada? É basicamente a presença desse carinha aqui, ó, que eu circulei em vermelho, chamado de coluna de fracionamento. Esse cara é muito importante. Por quê? Porque vai acontecer o seguinte aqui. A ideia principal é a mesma. A gente vai esquentar esses dois caras. E quem vai ebulir primeiro aqui, no caso, é o que tem a menor temperatura de ebulição, que é o álcool, certo? Ele vai passar por estado de vapor e vai passar por essa torre de fracionamento aqui, pela coluna de fracionamento. Aqui, imagina que é tipo um labirinto, assim, que só quem tem um ponto de ebulição menor que vai passar. Ou seja, só o álcool ele vai conseguir passar por esse labirinto. A água não, porque ela é muito pesada. O ponto de ebulição dela é só uns 100 graus Celsius, então ela não vai conseguir passar por essa coluna. Já o álcool vai conseguir, porque ele tem um ponto de ebulição menor, certo? Então, para isso que serve essa coluna de fracionamento. Para separar, então, o álcool que consegue passar por essa coluna da água que não consegue. E aí, no final, o processo é o mesmo. O álcool vai entrar aqui no condensador para passar para o estado líquido, né?
Então ele sai aqui nesse becker em estado líquido. Então aqui fica no destilado o álcool e aqui no resíduo fica a água, certo? Bom, então um exemplo prático dessa destilação fracionada que acontece bastante é a separação do petróleo. O petróleo, então, é uma mistura homogênea que tem vários outros componentes inclusos na sua composição. E, bom, aqui a gente tem basicamente uma torre de fracionamento gigante, né? E cada uma dessas etapas, cada um desses componentes, eles têm um ponto de ebulição específico que vai separando na coluna de fracionamento, certo? Então, desde esses resíduos aqui embaixo, que tem um ponto de ebulição altíssimo, eles vão ficando para baixo. E conforme o ponto de ebulição ele vai diminuindo, a gente vai também subindo aqui o nível da coluna de fracionamento do petróleo, beleza? Então é uma aplicação prática aí da destilação fracionada, beleza? Ele separa então pelo ponto de ebulição os seus componentes aqui em cada uma dessas seções aqui, dependendo do material que você quer, certo? Bom, outro processo de separação de mistura homogênea que existe também é a extração. O princípio da extração é o que o próprio nome já disse, que você quer extrair alguma substância de outra. Então, por exemplo, é fazer o café, certo? Quando a gente faz o café, a gente está fazendo o processo de extração por solvente. A gente adiciona a água. A água ela pega, né, os componentes importantes da cafeína, tal, tudo mais do café e joga para baixo, que então é o que a gente bebe, né, o café em si. E o que fica em cima, que é o resíduo, fica só os componentes que a gente não queria tomar junto com o nosso café, certo? Por isso que a gente não mistura direto. Então essa extração a gente chama de extração por solvente, porque a gente está usando solvente para extrair a substância que a gente quer especificamente do café, certo? Também existe o processo de extração por arraste, ou seja, esse processo é bem comum nas saunas, por exemplo, tá? E por último tem a extração do caldo de cana, por exemplo, que quando a gente vai tomar um caldo de cana, né, o cara da feira lá, ele pega a cana, né, e coloca no moedor lá. Quando ele moe, a gente vai extrair o caldo, né? Então já tem o próprio nome aí, né? Extrair o caldo e vai sobrar o bagaço de cana. Então a gente tá extraindo uma substância, né? Que no caso é o caldo, de outra que é o caso da cana toda, né? Então por último a gente vai fazer mais um exercício aqui só para praticar, que é a do Enem. Ele está perguntando qual que é o método de separação em cada uma dessas etapas aqui da usina sucroalcooleira. Então a primeira etapa diz o seguinte: a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã. Aqui, ó, já matou. Então, para a retirada de materiais metálicos. Então, como ele passa por um eletroímã, lembra, falou em ímã, lembrou de separação magnética, porque você precisa, né, de um componente magnético para fazer a separação. Então, é a separação magnética. Então, daqui a gente elimina essas três alternativas aqui, A, D e E. Só sobram a B e a C. Vamos analisar o item 2 aqui. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. Bom, então aqui é o processo de extração que eu acabei de falar para vocês, né? Então a gente esmaga a cana e separa o caldo do bagaço. Então é o processo de extração. Então a gente já pode ver que é a alternativa C, mas só para fins didáticos vamos analisar esse último item aqui. Ele diz assim, ó: o caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros, aqui ó, palavra-chave, filtros, e sofre tratamento para transformar em açúcar refinado e etanol. Bom, falou em filtros, lembrou de filtração. Então, é o processo de filtração que acontece aqui nesse item 3, e a alternativa B é a correta aqui desse exercício do Enem 2010. Beleza? Bom, muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa vocês podem chamar aí pelo meu WhatsApp ou pelo meu e-mail, que vocês preferirem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.